No Brasil, os 35 anos da Constituição suscitam debates sobre o Estado de Direito, o ativismo judicial e a intervenção excessiva do Judiciário. Questões como o papel das instituições e o desequilíbrio entre os poderes são pontos centrais. O país enfrenta desafios relacionados à possível hipertrofia dos poderes e os riscos que isso representa para a democracia. Vamos lá aos participantes, então, deste painel. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Marco Aurélio Mello, advogado, membro do Ministério Público do Trabalho, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do TSE e hoje advogado e presidente do Instituto Uniceub de Cidadania. Michel Temer, advogado e professor universitário, foi o 37º presidente do Brasil, assumindo o cargo em 2016 após o impeachment de Dilma Rousseff e permanecendo até 2018. Anteriormente, foi vice-presidente do Brasil de 2011 a 2016. Rogério Marinho, senador e líder da oposição, economista e professor. Foi ministro de Desenvolvimento Regional, tendo sido responsável pela aprovação da modernização da legislação do saneamento básico. Sejam todos bem-vindos e, para iniciar, a gente convida ao palco a mediadora desse painel. O mediador desse painel, o ex-presidente do IEE, por favor, Ricardo Gomes, suba ao palco. Lembrando que, vão aparecer aqui nos nossos painéis os QR Codes. Mesmo lá do fundo, é só abrir a câmera do celular, já tem um monte de gente apontando, vai ser direcionado para um espaço para perguntas para serem colocadas aqui, respondidas ao final deste painel. Com vocês. Muito boa noite. Prazer, uma honra estar com os senhores aqui no palco, mais uma vez no palco do Fórum da Liberdade. Uma das mais importantes lições que a história da política nos ensinou é que só é possível haver liberdade quando o governo é limitado. A garantia dos direitos individuais exige a limitação do poder do Estado. E duas das mais importantes ferramentas da limitação deste poder ao longo da história moderna são a separação de poderes e a submissão do poder à lei. Como disse James Madison, a acumulação de todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, nas mesmas mãos, sejam de um ou de muitos, sejam hereditárias, nomeadas ou eleitas, pode justamente ser considerada como a própria definição da tirania. Sobre a importância da lei, John Locke escreveu que o objetivo da lei não é abolir ou restringir, mas preservar e ampliar a liberdade. E concluiu: onde não há lei, não há liberdade. O debate político hoje está centrado não em uma ou outra política que o executivo ou o legislativo adotaram, mas na discussão da separação dos poderes e da submissão dos três poderes à lei. É como se tivéssemos regredido 40 anos para voltar ao debate da elaboração constitucional brasileira, ou 250 anos, se falarmos do Ocidente. É preciso retomar o caminho das reformas, do crescimento e da liberdade. E para isso, é preciso enfrentar o tema do limite do poder do Estado. E este é o tema desse painel. Para tratar desse tema, três eminentes nomes dos três poderes da República. Senador Rogério Marinho, ministro Marco Aurélio Mello e presidente Michel Temer.
Em nome do IE, muito obrigado pela presença de todos e eu vou iniciar passando a palavra ao senador Rogério Marinho para a sua manifestação inicial. Se quiser. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Bem, boa noite a todos. Eu quero começar aqui agradecendo muito o convite, que muito me honrou aqui de Fernanda e toda a sua equipe. Em nome dela, agradecer a todos aqueles que organizaram esse evento. Dizer que estou extremamente honrado de compartilhar esse painel aqui com o nosso prefeito, com o nosso presidente Temer, com o ministro Marco Aurélio. E hoje pela manhã, assim que cheguei aqui, fui a um almoço e assistimos lá uma palestra do Mansueto, né, que hoje está no BTG, mas eu diria, uma das boas surpresas, uma das boas dádivas da administração pública, que deixou um legado extraordinário aí à frente dos cargos que exerceu, né, na República, inicialmente, inclusive, como secretário do Tesouro, indicado pelo eminente presidente Michel Temer. E quando o presidente Bolsonaro se elege, o mantém como secretário do Tesouro, até que ele vai para o BTG. E o que ele falou hoje me deu uma percepção da necessidade, em função até do grupo que aqui está presente, de falarmos um pouco a respeito desse nosso passado recente, para contextualizar aqui o tema que nós estamos abordando. Me permitam aqui, hoje à tarde eu fiquei um pouquinho ocupado. Eu não sei para onde eu aponto essa arma aqui. Onde é que vai? Para onde é? Bom, eu pedi aqui a assessoria aqui para dizer onde é que eu aponto. Pronto, chegou. Não, voltou. Pronto. Olha, eu quero lembrar vocês que em 2002 nós tivemos um evento aqui no início do século XXI que marcou profundamente o nosso país, que foi a eleição do PT para presidir o país. Nós estamos em 2024 e até 2026 nós vamos ter 18 anos aproximadamente, 18 anos de governo do PT, 18 anos do século XXI, né? E nós temos nesses 26 anos uma presença maciça desse pessoal à frente do país. Em 2016 nós tivemos uma oportunidade, que foi a chegada do presidente Temer ao poder. E entre 2016 e 2022, olha o que aconteceu no Brasil em tão pouco tempo. O teto de gastos, disciplina fiscal, a lei do PPI, e apenas para exemplificar, na época de 2019 a 2022, quase R$1 trilhão contratados com iniciativa privada, com outorgas e concessões, o que permite hoje, né, uma vitalidade ainda pujante na economia brasileira. A modernização trabalhista, que eu tive a honra de ser o relator, né, nós reformamos uma lei de mais de 70 anos, né, mais de 130 artigos diferentes foram modernizados e muita coisa ainda é necessário se fazer. A desalavancagem do BNDES, que começa no governo também do presidente Temer e é consolidada na época do presidente Bolsonaro, onde você aloca o crédito à disposição da sociedade, dos empreendedores, sem eleger os campeões nacionais, que é uma tônica desses governos estatistas do PT, e que isso está sendo revertido. Já há, inclusive, no Congresso Nacional, o projeto para voltar o subsídio do BNDES, né? Então, nós estamos aí tentando segurar esse atraso, né, que está acontecendo. A questão da reforma da Previdência, que se inicia no governo do presidente Temer, e nós tivemos a oportunidade de liderar dentro do Congresso Nacional como secretário da Previdência e do Trabalho do governo do presidente Bolsonaro, que nos proporcionou quase 800 bilhões de reais de economia nos 10 anos, a partir de 2019. Boa parte dessa economia, a partir de 2025, já vai para o ralo, em função das políticas implementadas pelo PT. Nós vamos ter aí, provavelmente, de 60 ou 70 bilhões de reais de déficit operacional, além, né, do crescimento orgânico da dívida, em função das mudanças feitas na questão do salário mínimo.
A lei da liberdade econômica, eu me encontrei no almoço aqui com Paulo Ebel, quero mandar um abraço ao Paulo Ebel, né, que conduziu junto com Paulo Guedes essa importante legislação, né, para modernizar a nossa economia. O marco do saneamento, que também tive a oportunidade de, como ministro do Desenvolvimento Regional, liderar o processo de negociação com o Congresso Nacional. Aproveito aqui para saudar o deputado Marcel Van Harter, né, que sempre esteve do nosso lado lá na Câmara Federal, que é aqui do Rio Grande do Sul, né, e uma figura extraordinária que faz diferença no Congresso. Parabéns ao Rio Grande do Sul por mandar um representante tão qualificado como você, Marcel. A entrada do Brasil no OCDE, um sonho que o Brasil acalentou, porque as práticas e as políticas, o regramento da OCDE sinalizam justamente nessa questão, tanto da liberdade econômica, mas principalmente das boas práticas da governança e do compliance, que depois de estarmos na boca de entrarmos, o governo retrocede e abre mão de entrarmos na OCDE, o governo atual, né? A questão da autonomia do Banco Central, é tão importante para preservar a nossa política monetária contra as oscilações da vontade política populista e irresponsável dos governos anteriores. Vamos lembrar aqui do Tobini, né, de triste memória, que desarrumou a economia nacional, e os vários marcos regulatórios, como o marco da ferrovia, lei da cabotagem, a capitalização da Eletrobras, e lembrar que todos os organismos internacionais que definem qual é o grau de investimento, ou qual é a capacidade que o país tem de receber investimentos externos, né? Todas essas notas de crédito que melhoraram no ano passado para cá foram em função dessas mudanças acontecidas nesse intervalo de 6 anos. E não por coincidência, são essas mudanças que estão sob ataque do atual governo. Então, eu queria dizer aqui ao meu amigo Mansueto, que fez uma excepcional palestra na hora do almoço, e muito otimista em relação ao Brasil, que o Brasil está dando certo sim, apesar do PT. O Brasil está conseguindo avançar, apesar desse governo retrógrado, bizantino, que joga contra a economia brasileira. Porque basta vocês verem aqui rapidamente aqui, né, o que é que acontece com o que dá certo no Brasil, sobre ataque permanente, Felipe, desse governo que parece que não se contenta com o que já fez nos últimos 16 anos, né? Quer continuar fazendo e reduzindo o país a uma situação que, infelizmente, não é das mais agradáveis, né? Mas nós estamos lá no parlamento para tentar resistir, né? Quero saudar aqui também o senador Mourão, que estava aqui quando eu cheguei, né? Quero um abraço aqui ao senador Mourão, né, que é o nosso companheiro de Senado e tem nos ajudado muito também nesse trabalho na oposição. Eu vou começar aqui, feito esse resgate histórico, contar aqui sobre 2 questões de curtíssimo prazo que aconteceram aqui no ano passado: o arcabouço fiscal e a reforma tributária, saudadas como marcos no sentido de restabelecer ou estabelecer um mínimo, né, de sanidade do ponto de vista fiscal e do ponto de vista de avanço na questão das reformas. Nós votamos contra, né? Nós que fizemos as reformas tão importantes no Brasil, votamos contra. Por que votamos contra o arcabouço? Porque quando você substitui o teto de gastos por esse piso, ele, na verdade, não estabeleceu nenhum regramento. E o governo, esse ano, não colocou também fósseis, ou seja, se o governo não cumprir o arcabouço, que já é bastante frouxo, ele não vai ter nenhuma penalidade pelo descumprimento do seu regramento fiscal. E vejam, já partiu de um patamar que parece que os economistas estão desconhecendo. Vocês estão lembrados do que aconteceu em 22, no final do ano? Se aprovou uma PEC em que se aumentou a receita, as despesas do país, sem contrapartida de receita e sem se anular despesas, em mais de 200 bilhões de reais. Esse foi o ponto de partida. Então, a partir de um rombo estabelecido de 2%, 200 bilhões de reais, na dívida pública brasileira, ou seja, você colocou por terra todo o esforço feito em 4 anos de trabalho, com apenas uma penada,
você ainda estabeleceu um arcabouço fiscal frouxo, que não vai conseguir deter a curva do endividamento público do país. Isso é um fato. Tanto é que nós esperamos que ao final deste governo, nos 4 anos, nós saiamos aí de 73% ou 74% de relação dívida-PIB para mais de 80%, 82%, 83%, e com a curva ascendente. Isso gera, certamente, no futuro, para quem quer empreender, para quem quer investir no Brasil, uma dificuldade de conseguir recursos a médio e longo prazo, que são os recursos que interessam ao Brasil. E, ao mesmo tempo, esse arcabouço ele enfraquece a lei de responsabilidade fiscal, que foi um legado ainda do presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, por isso, nós fizemos emendas, tentamos melhorar o arcabouço, não conseguimos, nos colocamos contra. E a reforma tributária, uma enorme oportunidade que o Brasil perdeu, porque o governo não participou da discussão e da elaboração da reforma tributária. Ela foi feita pelo Legislativo, e as empresas e os empreendimentos e os segmentos econômicos que foram excepcionalizados, ou seja, receberam isenções dentro desse processo de negociação na Câmara e no Senado Federal, obrigaram os setores remanescentes da economia a terem, segundo o próprio ministro Haddad, um IVA de 29%, o que o nosso IFE, que é o Instituto Financeiro Independente lá do Senado da República, acredita que é mais de 30%. Nós vamos ter o maior imposto do mundo. Como é que você pode votar uma reforma tributária para gerar ou para legar aos brasileiros o maior imposto do mundo? Isso vai significar elisão fiscal, contrabando, descaminho e erosão da base de arrecadação. Não há como ficar de pé essa reforma tributária. Vamos ver o que é que vai acontecer agora na regularização através das leis complementares que virão ao Congresso Nacional. E, além disso, se vendeu aos governadores para que eles aderissem à reforma tributária um pacote de mais de 800 bilhões de reais de fundos regionais. Quem se lembra aí da Lei Candir, é a repetição da Lei Candir. Ou você está gerando um passivo judicial, porque o governo nunca pagou a Lei Candir, sempre fez negociações a posteriores, ou gera um passivo judiciário, ou gera um rombo do ponto de vista fiscal que vai impactar mais ainda no endividamento do nosso país. Por isso, infelizmente, lamentando muito, trabalhamos, propusemos a modernização, propusemos modificações, mas o governo federal não participou do processo de elaboração e nós não poderíamos votar num projeto de reforma tributária que pode ter sido bom para alguns setores, mas no conjunto, no cômputo geral, vai ter muita dificuldade de ser implementada. Limites do poder do Estado. Me desculpe a contextualização, eminente presidente, mas apenas para colocar algumas questões mais recentes para esse público aqui tão seleto. Aí vem o que nós já ouvimos aqui. Eu quero primeiro fazer minhas as palavras de Fernanda. Por favor, Fernanda, me sinto representado por você, pelo que você falou aqui, né? E também pelo nosso detentor aqui do prêmio aqui de liberdade de expressão. Às vezes, Fernando, a gente tem vontade de falar coisas e fica premido pela circunstância. Então, a gente fala de uma forma mais educada. Eu admiro muito a forma como você se expressa e vou me referir novamente aqui à juventude de Van Harten, que ele já está com cabelos brancos, ele é meio louro, né? Mas ele, assim, na sua impetuosidade, ele consegue talvez deixar mais claro o que a gente quer dizer, e na nossa moderação a gente diz de uma forma diferente. Mas a gente converge para o mesmo lugar, né? O que é que nos inspira, o que nos anima, o que nos deixa irrequietos, né? É que nós estamos vivendo num país em que claramente é uma disfuncionalidade dos poderes. Há uma hipertrofia, que é o nome utilizado cientificamente, ou seja, um poder está se insurgindo, está se imiscuindo na prerrogativa de um outro poder. Eu vou lembrar aqui a questão das ADPF, vou dar um exemplo apenas, o ministro Marco Aurélio pode discorrer com mais propriedade do que eu. Em um determinado momento da pandemia recente, uma ADPF, uma ação direta, né, como é o nome, Marco Aurélio? Descumprimento, pois é, olha o nome bonito aí. Então, essa ADPF foi gerada por um grupo lá no Rio de Janeiro em relação à questão da necessidade de se impedir que as polícias ingressassem nas comunidades mais humildes do Rio de Janeiro. E o ministro Fachin, que foi o relator, né, a quem eu tenho todo o respeito,
recebe essa DPF e, ao invés de dizer se ela é constitucional, inconstitucional, diferir ou indeferir, ele começa a praticar e exercer políticas públicas que são prerrogativas do Executivo. Como a polícia vai se comportar para prevenir racismo estrutural, para diminuir a letalidade da polícia, para avisar os órgãos que atuam na comunidade. O que é que aconteceu hoje no Rio de Janeiro? Os bandidos do Brasil inteiro estão indo para o Rio de Janeiro, porque virou um santuário para ladrões, para bandidos, para marginais, pela intervenção bem intencionada de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que deveria se limitar a cumprir a Constituição e passou a fazer política pública, que é prerrogativa do Executivo. Quem mora no Rio de Janeiro pode dizer com maior propriedade. Existem comunidades que tinham barreiras móveis, onde os donos do tráfico impediam o trânsito de pessoas. Essas comunidades passaram a ter barreiras fixas, porque não há mais o assédio dos policiais que têm receio de subir, porque já estão sendo recepcionados, porque tem que avisar todas as autoridades constituídas, e quem sabe primeiro que ele vai subir é o bandido, o marginal, o facínora, o meliante, né, que se encontra nos seus locais onde exerce suas atividades, em função de uma boa intenção, né, que termina gerando distorções. E essas ADPFs, elas passaram a ser um padrão, né? Eu estou dando apenas aqui um exemplo. Além do que, nós estamos com problemas ligados à questão da definição de qual é o papel de cada poder. Quando se define a constitucionalidade de uma determinada regra, no meu entender, é constitucional ou inconstitucional. Mas o que é que acontece? Leis, praticamente leis com parágrafos, com adendos, com detalhamento de como aquela regra passa a ser aplicada. Então, essa normatização, que deveria ser uma condição do legislativo, passa a ser exercida pelo judiciário e passou a ser banalizado. Nós estamos com um problema muito grave. Qual é o limite de cada poder? E como o Executivo tem tido problemas de implementar a sua agenda, por exemplo, o Executivo quis modificar a questão do marco do saneamento. O Executivo quer reverter o processo de capitalização da Eletrobras. O Executivo pretende mudar a forma como se tratam, por exemplo, a questão dos precatórios. Não consegue no Parlamento, tangencia pelo Judiciário. Isso desequilibra a relação entre os poderes. Ora, se o Legislativo é, em última instância, a vontade manifesta da população, que vota a cada 4 anos para fazer um recall dos políticos que o representam ou não, é lícito imaginar que este poder deveria representar majoritariamente a sociedade brasileira. Então, essa disfuncionalidade termina gerando um desconforto na sociedade, aliado ao que nós chamamos de segurança jurídica. Nós estamos agora vivendo um momento em que está se discutindo a questão da mudança de foro. Tem vários exemplos, vou exemplificar apenas esse. Há 6 anos atrás apenas, foi prolatado um acórdão dentro do Supremo Tribunal Federal, acho que o ministro Marco Aurélio ainda estava lá, onde se definiu que o foro ela só deveria servir para os detentores do mandato no exercício da função. Então, na hora em que eles saíssem da função, qualquer ilícito, crime ou problema que ele tivesse ocasionado, seria colocado na instância subsequente, na primeira instância, como é de se imaginar. O que é que nós estamos vendo aí? Nós estamos vendo um inquérito que já dura 5 anos. 5 anos de um inquérito, que é o tal do inquérito fake news. E esse inquérito gerou centenas de outros inquéritos, e não termina nunca. E esse inquérito gerou outros inquéritos e gerou uma espécie de padrão. E agora nós temos o inquérito de 8 de janeiro, e essa operação recente. E pessoas estão sendo condenadas por um processo que, na minha opinião, claramente é uma baderna, por descontrole, inclusive, ou falta de condição de quem deveria reprimir, condenando pessoas de 17, 14, 15 anos de detenção porque depredaram. E para justificar que essas pessoas que estão sendo julgadas pelo STF, que não têm foro,
se coloca que existe uma conexão com, eventualmente, pessoas que podem estar implicadas, que são detentores de mandatos. Eu não sei quem ainda. Certamente, quando em algum momento vai saber quem é. E o presidente Bolsonaro, que não tem mais foro? Por que ele está sendo julgado pelo STF? Bom, nós agora vamos mudar a forma como o STF entende que o foro é executado, e me parece claramente, me desculpe, casuísmo, essa é a palavra. Porque você está mudando uma jurisprudência em função de uma pessoa, de um cidadão, de uma circunstância, de uma conveniência. E isso gera instabilidade, insegurança jurídica, gera preocupação, porque se nós não temos, para nos proteger, o guarda-chuva comum que é a Constituição, como é que nós vamos nos comportar na sociedade? Nós ouvimos aqui alguns depoimentos, que eu não vou repeti-los, mas que mostram claramente o desconforto que nós temos com esse tipo de situação. O princípio do juízo natural, a duração razoável de um processo, a imparcialidade judicial. Nós assistimos uma entrevista do presidente do inquérito dizendo que ele era a vítima do inquérito, que ele iria ser pendurado em praça pública e morto. Como é que esse cidadão que é vítima pode ter isenção para proferir uma sentença? A violação de direitos fundamentais do contraditório e ampla defesa. Quantos advogados reclamam que não têm sequer acesso aos autos? Né? Não conhecem o que é que está acontecendo. A indiferença ao titular constitucional da ação. O Ministério Público pediu várias vezes o arquivamento dessas ações. Afronta a inviolabilidade do mandato. O artigo 53 da Constituição é olimpicamente ignorado. E os inquéritos sigilosos. Aí me permitam ler, eu presenteei aqui, antes de começar a nossa fala, pedindo aqui anuência e vênia, estou concluindo aqui a nossa presidente, um livro autobiográfico de um parente meu muito próximo, que me referenciou na vida pública, que é de João Marinho. Em 1968, para aqueles que não foram apresentados esse fato, nós vivíamos um momento de exceção na nossa história. Em 1968 foi decretado o artigo institucional número 5, onde os detentores do poder naquela ocasião quiseram caçar um deputado pela sua palavra, pelo seu pensamento no púlpito. Meu avô, na época, era o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E ele disse, eu me disponho a fazer o debate, eu me disponho a contraditá-lo, eu me disponho a discutir com ele, mas caçar porque ele falou uma coisa que, eventualmente, pode magoar o detentor do poder, não. Bom, resultado, isso foi bater no plenário e o governo, na época, foi derrotado. 2 dias depois, foi fechado o Congresso Nacional, decretado às 5, e mais de 100 parlamentares tiveram seus mandatos cassados. E meu avô fez um discurso que dizia o seguinte, quando ele justificou o voto dele contra a cassação: o que está em jogo nesse lance é saber se poderemos praticar, pediria até a atenção do nosso ilustre homenageado, veja como a história ela é recorrente. O que está em jogo nesse lance é saber se poderemos praticar a Constituição adotando métodos totalitários da sufocação à liberdade, da palavra frouxamente. Ou se defenderemos essa liberdade mesmo quando a palavra é injustamente usada, confiando em que ela possa ser contestada, não pela brutalidade do silêncio forçado, mas pelo contrário, pela ampla discussão. Eu acho que isso nunca foi tão atual. Quando nós vemos um esforço do judiciário, através da sua alta estatura, de parte da própria imprensa, que defende o cerceamento da liberdade, do establishment total, dizendo, olha, nós não podemos permitir que as pessoas se expressem contra determinados dogmas que foram colocados pelos detentores do poder. Eu acho que a liberdade está em jogo, e o nome desse fórum é o Fórum da Liberdade, e a gente tem a obrigação de dizer, pelo menos, que nós estamos incomodados e resistir. Então, viva a liberdade, viva o povo brasileiro e viva a democracia. Obrigado, senador Marinho. Eu convido agora para fazer as suas considerações o ministro Marco Aurélio Mello, por gentileza, ao seu critério, se da cadeira ou da tribuna. Boa noite a todos. O auditório me faz acreditar.
na vinda de um Brasil melhor. E para que isto ocorra, é importantíssimo que cada qual faça a sua parte. Meus cumprimentos aos organizadores deste fórum, 37º Fórum, o Dr. Eduardo Dinon, que manteve contato permanente comigo pelo WhatsApp, e a presidente, que ouvimos e ouvi maravilhado, do Instituto de Estudos Empresariais. Foi douta no que veiculou. É uma satisfação enorme compor este painel com o ex-presidente Michel Temer e com o nosso senador da República, o senador Rogério Marinho. Não poderíamos ter um tópico no 37º Fórum de Liberdade melhor do que esse relativo às instituições pátrias. Por quê? Porque os tempos são estranhos. São tempos em que o dito passa pelo não dito, o certo por errado e vice-versa. São tempos em que se verifica a perda de parâmetros, a perda de princípios, em que graça um subjetivismo em detrimento do direito, como ressaltou Fernando Schuller, em detrimento do direito objetivo. As paixões são exacerbadas. Michel Temer, presidente, muito obrigado por ter vindo aqui. Olá, eu sou Matheus, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Agradeço o convite e a oportunidade é muito boa. 35 anos da Constituição, podemos conversar sobre ela, né? E só não foi ministro do Supremo, né? O resto foi quase tudo, né, presidente? Quase tudo. Bom, um pouco de tudo. Bom, comigo aqui, Daniel Rittner, nosso diretor lá em Brasília, editorial, e a Thaís Herédia, minha amiga, parceira aqui de todo dia. Presidente, vamos lá, direto ao ponto. É o Supremo, essa crise de agora, né? É o Supremo que ganhou muito poder e não quer perder? Ou é o Congresso que perdeu o poder e quer retomar esse poder? Você sabe, Caio, que há uma discussão equivocada sobre esse ponto. Você sabe que, na verdade, você veja, a jurisdição é algo inerte, né? Quer dizer, o Supremo só decide se for provocado. E quem mais provoca o Supremo Tribunal, na verdade, é a classe política. Quantas e quantas vezes eu, na presidência da Câmara, eu verificava que quando certos grupos não faziam prevalecer a sua vontade de natureza legislativa, iam bater nas portas do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo, naturalmente, provocado, precisa decidir. E o Supremo tem duas formas de decidir. Ou pela via literal, quer dizer, quando a literalidade do texto é muito forte, não há o que decidir se não aplicar a letra da lei. Mas muitas e muitas vezes o Supremo decide pela interpretação sistêmica. Ou seja, você pega dois exemplos concretos. Fidelidade partidária, por exemplo, não está prevista no texto nacional. Foi sistemicamente que o Supremo acabou decidindo. A anencefalia, igualmente, não há previsão literal, mas o sistema permitiu que se decidisse dessa maneira. E agora ainda, quando se discute a questão do aborto, a questão das drogas, etc., o Supremo está sendo provocado, né? Ele está decidindo questões que foram levadas a ele. Muito bem, eu acho que o Supremo pode fazer uma interpretação, eu não discuto se é correto ou incorreta, essa é uma questão de interpretação jurídica, mas pode fazer uma determinada interpretação e o Legislativo exercer o seu papel, ou seja, ele pode imediatamente propor uma emenda constitucional, aprovar uma emenda constitucional, e aí tem que ser por emenda constitucional, não pode ser por lei, porque, na verdade, nessas questões todas, o Supremo tem decidido pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Então, proposta uma emenda constitucional, vamos dizer, sobre um tema que o Supremo tenha decidido. É claro que não vai mais prevalecer aquela decisão do Supremo, porque há um sistema normativo novo.
Então, esta discussão que se coloca de eventual conflito entre o Supremo e o Legislativo me parece inadequada. E esta até é uma oportunidade que eu possa dizer isso, né? Para quem sabe, para pacificar essas relações, que é a coisa que eu mais faço ao longo do tempo. O senhor presidiu a Câmara 3 vezes. Os deputados, muitos dos quais colegas que o senhor conhece, inclusive, e senadores, dizem que o Supremo está tomando conta de assuntos que não lhe pertencem, principalmente na política. O senhor concorda? Não, há duas vertentes. Uma primeira é que, em face, digamos assim, de uma certa inação do Poder Legislativo em certos temas, o que acontece? O Supremo, provocado, estou sendo repetitivo, mas verdadeiro, né? O Supremo acaba decidindo. Então, o que é preciso é que o Legislativo aborde essas questões, embora, volto a dizer, possa ter sido abordada pelo Supremo numa determinada decisão. Quando vem uma nova emenda constitucional, ela retira a eficácia, por assim dizer, daquela decisão do Supremo Tribunal. Então, acho que não convém alimentar muito essa discussão de divergência entre Supremo e Legislativo, porque não é útil para o país, primeiro ponto. Segundo ponto, tem repercussão externa. Hoje você sabe o que nós falamos aqui, 10 minutos depois, os investidores do mundo todo estão sabendo. Isso não é bom, porque nós precisamos aqui de investimentos mais variados para gerar cada vez mais emprego. E essa discussão não é útil para o país, nem aqui internamente, nem para fora. É isso. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Presidente, boa noite, que bom tê-lo aqui conosco. Uma das críticas é com relação à personificação dos ministros do STF. Houve um crescimento das figuras individuais dos ministros do STF. A gente viu isso acontecer. O senhor teve que interceder diretamente, pessoalmente, por uma das crises provocadas por essa percepção de personificação entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ministro que foi indicado pelo senhor, ministro Alexandre de Moraes. Qual é a sua leitura sobre essa personificação? Ela acontece em excesso? Ela acabou se sobressaindo diante desse trabalho que o senhor colocou aqui tecnicamente, institucionalmente? Thaís, ela tornou-se inevitável. E tornou-se inevitável precisamente em face do televisionamento das decisões do Supremo Tribunal Federal. Você perceba que a partir do momento em que se instalou a TV Justiça, que aliás foi concomitante mais ou menos com a TV Câmara, quando era presidente da Câmara, mas natural, no Legislativo você tem que dar, digamos assim, as satisfações dos seus atos, especialmente de natureza normativa, para todo o povo. Então, a TV Justiça, a TV Legislativa, opera bons efeitos democráticos. Agora, quando isso foi instalado no Supremo, lamentavelmente começou isso que você chama de personificação, não é? As pessoas talvez avançam um pouco mais nas discussões e as discussões tornam-se cada vez mais públicas, né? E daí essa chamada personificação. Se você me disser, isto é útil para o país, eu digo, não é. Confesso que não é. É preciso uma liturgia extraordinária em certos países. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Corte Suprema, ela decide antes e leva a decisão para o plenário, né? Não há essa discussão como existe aqui. E você vê que lá, embora os ministros sejam conhecidos, acho que não são tão reconhecidos como aqui. Aqui as pessoas, por exemplo, não sabem o nome do ministro do Executivo, mas sabem o nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, precisamente em face dessa que você rotulou de personificação, né? Daniel? Presidente, boa noite. Foi o senhor quem, em fevereiro de 2017, indicou Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. Ele é um ministro, certamente, que desperta mais amor e ódio, dependendo com quem que se conversa. O senhor está convencido de que fez a melhor escolha? Acha que Alexandre de Moraes, às vezes, é injustiçado pelos seus críticos? Eu estou convencido, viu, que eu fiz uma boa escolha. Eu conheço o Alexandre muito antes dele ter sido ministro da Justiça do meu governo. Eu já o conhecia como constitucionalista, colega que era meu em vários congressos de direito constitucional. Então eu sei da sua sabedoria política, primeiro ponto, e depois da sua coragem, digamos, que eu diria jurídica e cívica, porque na verdade ele teve gestos nos últimos tempos que garantiram, por exemplo, as eleições no Brasil. Foi uma coragem inaudita até e muito pautada pelo sistema normativo,
Quer dizer, ele não sai do sistema normativo. Então, eu acho que as pessoas fazem muita crítica a ele. Ele é exuberante, não é verdade? Mesmo quando ministro da Justiça, eu me recordo, uma ocasião, ele foi combater a questão da maconha, né? Sim, tem um vídeo, né? Coitando. E ele é exuberante. Né? Ele foi lá, pegou e cortou lá no Paraguai pés de maconha. Então, ele é muito exuberante. Mas é uma boa exuberância, especialmente nos últimos tempos em que, digamos assim, num dado momento se imaginou que a democracia corresse esse risco, foi Alexandre quem manteve com uma coragem cívica extraordinária, mas especialmente com argumentos jurídicos também exponenciais. Se imaginou porque não me arrependo, não, da nomeação. Se imaginou porque o senhor não acredita que ela fosse real, essa ameaça à democracia, presidente? Olha, acho que houve muita discussão em torno da possibilidade de quebra do regime democrático. Mas aqui, para mim, pela relativa quilometragem política e jurídica que eu tenho ao longo do tempo, né, eu não acreditei nunca que pudesse haver uma quebra da democracia. Porque, vou dizer a você, Thaís, falava-se em golpe. Golpe só é possível se as Forças Armadas quiserem. Se as Forças Armadas não fizerem, não há golpe no país. Não é um grupo desavisado que faz isto ou aquilo que vai dar um golpe no país. E eu tive muita convivência com as Forças Armadas e percebi ao longo do tempo que eles eram obedientes ao texto constitucional e, portanto, obedientes especialmente ao artigo 1º que diz o Brasil, Estado Democrático de Direito. Esse é o primeiro ponto, sobre o foco jurídico. Mas sobre o foco político, eu verificava que eles jamais queriam reproduzir ou ser relembrados em função de 64. Então, na minha cabeça, daí eu volto à quilometragem política, né? Eu dizia aqui não vai haver golpe, não haverá rompimento democrático. Pode ter havido tentativa, mas é a tentativa vã, que, aliás, muito bem combatida pelo Alexandre. Né? Ô, presidente, pelo rumo da prosa, eu noto que o senhor não, vamos dizer, não é que não concorda, mas de tudo que o Congresso vem sugerindo de mudanças no Supremo, seja instituição de mandato, limitação de decisões monocráticas, revisão das decisões pelo Congresso, o senhor não concorda. Eu não digo que não concorda numa coisa conflitiva. O senhor não acha que é o caso de ter uma mudança no sistema político dessa interação legislativa e judiciária? Eu acho, viu, que há momentos e momentos. Por exemplo, durante a Constituinte, eu próprio propus, eu trabalhei exatamente na Comissão de Separação de Poderes e, no particular, na subcomissão do Ministério Público e da Magistratura. E, naquela ocasião, eu propus uma emenda que fixava em 9 anos o mandato de um ministro do Supremo, sendo 3 escolhidos pelo Legislativo, 3 pelo Judiciário e 3 pelo Executivo. Não é? Mas não prevaleceu essa emenda. Aquele momento era um momento, porque era um momento de reconstituição do Estado brasileiro. Eu não sei se neste momento é muito útil essa discussão. Eu não sei se ela pode levar a bom termo, especialmente se nós levarmos em conta, viu, Caio, as afirmações que eu tenho feito ao longo do tempo em várias palestras e aquelas que modestamente estou dizendo aqui, de uma tentativa de pacificação do país. Você sabe que a Constituição brasileira, ela determina a paz. Esta é a regra constitucional, logo do artigo 1º, a paz, tanto interna como internacional. Isso não significa que você não tenha, por exemplo, discussões conceituais, programáticas, ideológicas. O que não pode haver é o que aconteceu nos últimos tempos no Brasil, e não só agora, mas de uns tempos a esta parte, né? Que é a história de brasileiro contra brasileiro, poder contra poder, corporação contra corporação. Isso não é útil para o país. Sobre ser inútil, ele também é proibido pelo texto constitucional. Você sabe que o preâmbulo da Constituição, assim, faço um pequeno corte. Você sabe que de vez em quando me perguntam assim, Temer, vem cá, você diz que a autoridade no Brasil só existe uma, que é o povo. Onde é que está escrito isso? Como é que o povo se manifesta? Eu digo, a vontade do povo está expressada no texto constitucional. Como em 86, 87, não foi possível reunir 150 milhões de pessoas para dizer como é que eles iriam reconstituir o Estado brasileiro, eles disseram, vamos eleger representantes. Eu fui um deles. Vocês vão lá e expressem a minha vontade. Então, eu digo o seguinte, Caio e Thaís, eu fui presidente da República, eu não era autoridade primeira, eu era autoridade secundária. Eu era autoridade constituída e, por isso, secundária. E por que secundária? Devo prestar obediência à vontade primária, que é a vontade do povo que está na Constituição. Esses conceitos básicos, elementares, triviais, é que as pessoas vão se esquecendo. E por isso que muitas vezes a autoridade constituída acha que chegou lá por uma centelha divina, né? E não é. Sim. Que bom que você ficou aqui até o final.
Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo. Olá, eu sou Marcel, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Nós sabemos que o regimento interno deste egrégio Supremo Tribunal Federal veda sustentações orais em agravos regimentais. Porém, a Lei 14.365, ela expressamente regulou a matéria de forma diferente. Ambas as leis tratam do mesmíssimo assunto, só que uma é posterior à outra. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. E esse critério da cronologia deveria prevalecer. Não, doutor, mas o último argumento, presidente, por favor, eu tenho o último argumento. Prevalece o princípio da especialidade que rege a lei, rege o Sim, mas regimento a outra também é do especial Supremo nesse Tribunal sentido. Federal. E é posterior, mas eu só quero dizer uma outra coisa a mais. Toda vez agora que houver um agravo regimental, Vossa Excelência, sabendo que não há sustentação oral, vier à tribuna, nós realmente vamos complicar Presidente, a questão. Já é subo à pacífico tribuna, isso. com todo respeito, para dizer uma última coisa. Por favor. Este tema é da maior relevância. O tribunal só se eleva ouvindo outras vozes. Obrigado. É doutor. isso. Então, a turma mantém o posicionamento sobre a não cabimento de sustentação oral por unanimidade. Por favor, doutor. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo. Procura saber se aquilo está certo ou não. É igual agora que está lá no Congresso, né? Que está preso um deputado federal, que seria o segundo mandante ou mentor da morte lá da vereadora, que está preso. E a Câmara vai ter um difícil trabalho. Vai manter a prisão dele ou vai libertá-lo? Eu queria fazer um teste aqui, me permite. Quem votaria para prender o deputado, levanta o braço. Baixa o braço. Quem votaria para botar em liberdade o deputado, levanta o braço. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. A maioria, 90%, nem sim nem não. É o pior que existe, é o isentão. É o pior que existe. Então, é ter conhecimento. É ler a Constituição, artigo 53, parágrafo 2º. Entender o que está escrito ali. Porque, de acordo com a decisão que esses deputados tomarem, outros deputados podem ser presos por crime de opinião. O artigo 53 é bem claro. O deputado só pode ser preso em flagrante delito, de crime inafiançável. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Alguém tem certeza absoluta que foi ele que matou? Ou certeza absoluta que não foi ele que matou? É um assunto difícil. O deputado vai se expor. E se ele votar sim ou não, o eleitor vai atirar no cara. Fala um montão de palavrão. Ninguém mais do que eu quero a verdade sobre o caso do Marielle. Afinal de contas, eu por 6 anos fui acusado pela esquerda, pela grande parte da mídia, de ter sido o mandante da morte de Marielle. Só porque o possível matador tinha uma casa no meu condomínio. E meu condomínio tem 150 casas. Então, essas decisões difíceis que o Gaia vai ter que tomar, que vocês têm que entender se o voto dele está certo ou não. Se nós devemos seguir a Constituição ou não. Ou, de acordo com a cara de quem estiver sentado no banco do réus, a gente vai tomar uma decisão. Então, o conhecimento é importante. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas.
Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.